Agora eu vou começar a falar do caso argentino. Como eu falei para vocês anteriormente, né, são casos bastante distintos, mas as autoras, talvez justamente em função disso, optaram por tratar desses dois grandes exemplos, né, a situação desses conflitos entre os projetos liberais no México e os conflitos entre os projetos liberais com as comunidades indígenas, né, na Argentina. E são realmente casos bastante diferentes. Se no México a gente percebe toda uma legislação que garante, né, uma legislação ancestral, como elas bem colocam, que garante o usufruto, a posse da propriedade, garante uma série de direitos em relação a essas comunidades indígenas, na Argentina a gente não percebe nenhum tipo de integração ou de projeto de integração dessas comunidades, né? Então, ainda que como perceberemos, existe uma série de espaços de convívio e algum nível de interação entre esses crioulos na Argentina e as comunidades e os povos indígenas da região. Não há, de fato, uma integração, nenhuma forma de interesse, né, e visão de incorporação destes como cidadãos argentinos. Então, são realmente é uma relação muito conflituosa e que envolve realmente mundos bastante distintos, né? Elas não falam nesses termos, mas isso fica bastante evidente conforme vamos fazendo a leitura. Então, já estudamos anteriormente, quando falamos na semana anterior a respeito dos aspectos econômicos, da configuração econômica dos países da América Latina no século XIX, que a Argentina teve como principal foco produtivo a questão da exploração pecuária, né, uma pecuária voltada para a exportação, e uma pecuária que, inclusive, ao final do 19 cresceu tremendamente, especialmente com a descoberta de novas tecnologias, como os frigoríficos. Então, a gente percebe que era a necessidade do controle da terra, especialmente daquelas terras que já eram muito favoráveis para a criação de gado, era essencial para esse negócio extremamente lucrativo, um negócio que fez a riqueza, especialmente de Buenos Aires. E vai ser justamente nesse finalzinho aí do século XIX e no período justamente da chegada dos chamados unitários ao poder, os unitários, como nós já vimos também em semanas anteriores a respeito da Argentina. A Argentina, diferente do México, que tinha esse conflito dos conservadores e liberais, o conflito na Argentina se dava especialmente focado em questões de disputas regionais, né? E nos interesses entre a fragmentação e a federação, os interesses federalistas que davam autonomia às províncias e os interesses centralizadores que estavam presentes nesse grupo unitário. Então, especialmente com a chegada desses centralizadores ao poder, como nós veremos, que se configurou efetivamente uma circunstância favorável para que esses crioulos, ou seja, para que esses eurodescendentes, né, descendentes especialmente de espanhóis, pudessem liberar grandes territórios que antes estavam sob controle de vários povos indígenas e com isso, né, através da guerra e do extermínio, estabelecer o controle dessas áreas para utilizar para o uso pecuário, principalmente, né? Mas como é que tudo isso começou? Então é disso que elas vão falar, né? Desse conflito que elas vão tratar nessa parte aqui do capítulo. Então, como é que isso tudo começou? Como é que se deu né, essas disputas, né? As autoras, elas começam falando justamente de algumas transformações em relação aos próprios povos indígenas que acontecem no século XIX. Então, ocorre um deslocamento dos araucanos que vinham da região onde era o Chile. Então, os araucanos eles foram saindo, né, dessa região do Chile em função de várias questões, conflitos que estavam lá colocados e entrando nesse território próximo à Argentina. E nessa região eles se mesclam, né, se misturam com outros povos que já habitavam naquela região, que eram os Tehuelche, o Pampa e os Mapuche. Então, nessas regiões, eles vão desenvolver. Sabe que os araucanos eles têm toda uma trajetória de não incorporação, né, a esse mundo colonial. Eles tiveram uma trajetória extremamente conflitiva com esse mundo colonial, de não
serem absorvidos nem conquistados, né, por esse mundo colonial até então. E dentre as práticas que eles desenvolviam, a partir dessa mistura aí que eles colocam no século XIX, eles desenvolveram o que as autoras chamam, né, que era o termo com o qual ficou conhecido, os chamados malones. O que eram os malones? Os malones eram ataques que eram promovidos contra os núcleos crioulos, né, contra os núcleos de colonização aí nessas regiões dos crioulos, nos quais eles invadiam, né, esses núcleos, saqueavam o gado, né, retiravam, pegavam esse gado e sequestravam também as mulheres, né, que é outro aspecto que elas também apontam. Isso começou especialmente a partir do momento em que, pela expansão da pecuária, cada vez mais inserida nesse mercado mundial, como nós abordamos na semana passada, o gado selvagem que habitava a região e que era utilizado aí, que era caçado pelos indígenas, foi também se extinguindo, né? Então, conforme foi desaparecendo esse gado selvagem, eles também foram desenvolvendo essas práticas aí dos malones como uma forma de vida. Então, esse ataque aos núcleos crioulos, o saqueio dos gados, né? E inclusive os sequestros também, como elas apontam. Esses ataques, essa prática aí dos malones, favoreceu um processo de centralização política em meio a esses povos indígenas, uma centralização que não tinha precedentes, e um processo de hierarquização também, que levou ao surgimento de alguns caciques com bastante prestígio em meio a esses povos. Dentre esses, um que ganhou bastante destaque, que mais uma vez é abordado aí pelas autoras nesse livro, foi o Calfucurá. O Calfucurá, ele era um araucano, vindo inclusive da região aí do Chile, ele havia recém-chegado da região do Chile, quando, num ataque, a região de Salinas Grandes, que era uma região que já estava bastante abalada pelas disputas e conflitos bélicos com os crioulos, eles dominaram, ele assumiu o controle aí da região de Salinas Grandes, que era uma região próxima aí a Buenos Aires e que era fundamental a Buenos Aires para a sua produção de charque, especialmente, né, e também para a produção do couro. Por quê? Porque essa região justamente ofertava, né, vendia o sal, né, o sal essencial para salgar a carne, produzindo o charque, né, e para curtir o couro também, para a produção do couro. Então, eles dominaram essa região e, a partir do domínio dessa região, era necessário a negociação de Buenos Aires com esses araucanos que estavam controlando essa região de Salina Grande. No entanto, após a queda do Manuel Rosas, né, que nós também vimos anteriormente, que era um desses líderes federalistas, né, considerado um grande caudilho, o Buenos Aires começou a assumir uma postura cada vez mais agressiva com relação à província, né, à confederação da região ali de Salinas. Então, cada vez mais a gente percebe um tensionamento entre Buenos Aires e a região ali da Confederação de Salinas. No entanto, né, apesar desse conflito que existia entre as regiões, né, a Confederação de Salinas e Buenos Aires, que estava ali colocado, Buenos Aires ainda precisava negociar com os araucanos para obter o sal. Foi justamente nesse contexto que o Calfucurá ele se aproxima da Confederação da Argentina, que foi uma confederação que se formou articulando várias províncias da Argentina contrárias ao predomínio e hegemonia de Buenos Aires, cuja liderança desse processo era o Urquiza, e ele se aproximou dessa confederação como uma forma de se aproveitar dessas disputas que estavam aí colocadas, né? Então, dessa confederação da Argentina, que acabou unificando as várias províncias que estavam em oposição ao predomínio de Buenos Aires e a própria Buenos Aires. É nesse momento em que ele faz uma espécie de jogo duplo, em que ele se aproxima de ambos os lados, fazendo uma série de negociatas com ambos os lados, né? E com isso conseguindo uma série de acordos e de tratados que favoreciam os interesses dos araucanos e outros desses povos aí que estavam mesclados, né, desses povos indígenas aí da região. Em meio a essas trocas que se davam, né, que eram trocas não apenas de mercadorias, mas também trocas culturais,
havia, né, em meio a vários tratados de paz com que eles estabeleciam, uma série de acordos que implicavam, por exemplo, o envio de filhos de caciques para aprender tanto táticas de guerra como aprender técnicas de trabalho junto a esses crioulos também. Então, isso fazia parte desse processo de negociação que eles travavam aí e que, inclusive, o Calfucurá se beneficiou, né, para buscar fazer acordo com ambos as confederações em conflito, tanto a Confederação de Buenos Aires como a Confederação da Argentina. Então esse foi um momento, né, em que eles se valeram desse conflito para obter interesses, né, que eram interesses dessas comunidades indígenas. Porém, quando Buenos Aires consegue o predomínio, consegue vencer essa disputa e afirmar sua hegemonia sobre o país, que é justamente quando Bartolomeu Mitre assume aí a vitória, né, e derrota o Urquiza no ano de 1861, instituindo cada vez mais, né, o predomínio aí dos unitários no poder, como eu havia falado logo no início dessa discussão sobre a Argentina. Essa possibilidade de manejar essas diferentes alianças e conseguir acordo com um acordo com outro, foi cada vez mais se extinguindo, né, e prejudicando aí também esse poderio dos caciques na região. Isso vai se aprofundar mais ainda com a Guerra do Paraguai, porque após a Guerra do Paraguai, a participação dos argentinos nessa Guerra do Paraguai, como as autoras dizem, né, citando literalmente, os dirigentes portenhos, né, portenhos está se referindo especialmente a Buenos Aires, a região de Buenos Aires, usariam a experiência militar adquirida e o suporte da economia agroexportadora, que, como vimos, estava em crescimento, né? Nós vimos isso desde a semana passada, quando discutimos a questão econômica na América Latina. Isso levou justamente possibilitou, né, que eles liquidassem o problema, e elas colocam entre aspas, né, o problema indígena nas campanhas do deserto. Né? Então, aí abaixo eu reproduzi um quadro que é de 1894. Esse quadro é um quadro que justamente, ele tá meio apagadinho, né? Eu coloquei ele meio pequeno, mas é um quadro que reproduz essa chegada aí dos militares nessa região. Como vocês podem perceber pelo quadro, uma região bem de planície, né? Que é essa região dos Pampas. E promovendo esses conflitos, esses ataques a esses povos indígenas, naquela que ficou conhecida como as campanhas, naquelas, né, que ficaram conhecidas como as campanhas do deserto, que foram as batalhas finais de expulsão desses povos daquela região. Percebendo justamente essa reconfiguração com o fim das disputas entre a Confederação Argentina e a Confederação de Buenos Aires, o Calfucurá, que era essa principal liderança né, indígena da região, ele resolveu contra-atacar, uma tentativa, né, de reverter essa situação desfavorável. Então ele organizou uma grande aliança, né, articulando vários outros caciques da região, e a partir dessa aliança eles organizaram novos malones, então, para atacar esses nucleamentos crioulos naquela área. Então, no ano de 1870, eles atacaram a região da Bahia Blanca e conseguiram ser bem-sucedidos, né? Então, nesse primeiro momento, eles tiveram sucesso, os malones foram bem-sucedidos. Mas, 2 anos depois, eles mais uma vez organizaram um ataque na região de São Carlos. Nesse ataque, no primeiro momento, eles conseguiram, né, levar em torno de 70 mil cabeças de gado, 16 mil cavalos e várias ovelhas, né, incontáveis ovelhas, como elas colocam aí. No entanto, após esse primeiro momento bem sucedido, eles foram contra-atacados pelo exército, né, o exército aí dos unitários, e foi derrotado por esse exército. Esse foi então o primeiro momento do recuo, né, da perda de espaço, né, e a impossibilidade desses povos indígenas de negociar e de conseguir tratados com o governo de Buenos Aires agora, mais uma vez, né, ou melhor, agora efetivamente consolidado a hegemonia de Buenos Aires. Então, a partir do ano de 1875, foi criado um projeto, né, um projeto militar, que cavou uma vala de 400 quilômetros, que era chamada de Zanja,
Zanja, sei lá como é que pronuncia exatamente, mas essa Zanja, vou falar exatamente como escreve, né, em português mesmo, ela tinha por intenção fazer tipo uma cova que cercava a região da capital, ou seja, protegia a região aí de Buenos Aires, a chegada, né, a proximidades aí de Buenos Aires, uma vez que esses buracos, né, essas grandes covas, atrapalhavam a passagem dos cavalos, né, que esses malones indígenas, né, tinham por base o cavalo, o uso do cavalo, né? Então eles montavam um cavalo e através, né, né, do uso dos cavalos eles atacavam esses núcleos crioulos. Então, com esses buracos impossibilitava essa passagem dos cavalos. O que, né, tentou se contornar esses malones, os indígenas quando organizavam esses malones eles tentavam cobrir algumas áreas, né? Então cobria o buraco, inclusive com ovelhas mortas, como as autoras colocam, então passavam ali por cima. No entanto, para poder retornar e saber, né, na fuga, né, uma vez executado o Malone, para poder fugir, para não serem capturados, eles precisavam marcar onde estava essa área em que poderia ser atravessada. E para marcar, eles precisavam atear fogo para que pudessem identificar com um sinal de fumaça a região em que tinha essa ponte que era feita com as ovelhas mortas. No entanto, se a fumaça servia para eles identificarem com isso, fugir, escapar, né, do contra-ataque dos exércitos, por outro lado também servia para o próprio exército identificar essas áreas. Então, em pouco tempo, essa tática também não surtiu muito efeito e as Anjas acabaram sendo bem sucedidas. E no ano seguinte, né, em 1876, nos 2 anos seguintes, em 1877, vários acampamentos indígenas foram atacados pelos espanhóis, né? Esses acampamentos eram chamados de tolderias e eles foram sendo exterminados de toda aquela região. No fim da campanha, que ficou conhecida como as Campanhas do Deserto, a fronteira acabou efetivamente se expandindo, chegou até o Rio Negro. Eu não cheguei a reproduzir um mapa aqui, mas a gente vê que é uma grande expansão territorial. Vocês podem depois jogar em mapa, dar uma olhada. E com isso liberou toda aquela região que, como as autoras colocam, era uma região altamente cobiçada pelas oligarquias agrárias das províncias tanto de Buenos Aires como de Santa Fé. E essas oligarquias agrárias que estavam organizadas na sociedade rural argentina, tão logo foi liberado esse território para um empreendimento agropecuário, elas repartiam essas terras conquistadas, né, e assumiram o controle aí sobre esse novo território. Com isso, o que as autoras colocam, né, é que se durante um bom tempo a relação entre os crioulos e os indígenas nessa região foi marcada por uma série de conflitos, mas que também passavam por negociações, por tratados de paz, por inclusive trocas culturais e materiais, né, de mercadoria. Ao final, o que triunfaram aí foram efetivamente as armas e o extermínio, que confinou né, alguns sobreviventes indígenas nessa área aí abaixo, né, do Rio Negro e exterminou a grande parte dos outros, né, dessas tolderias, desses acampamentos indígenas que estavam posicionados, né, nas outras regiões.